Bem, pessoal, vamos dar mais uma sequência aí e vamos falar agora sobre itens adicionais do gerenciamento de risco, ok? E o que seria, né? Eu coloquei aqui os 5 que eu acho mais importantes e dentro deles, obviamente, a gente tem sub-itens, vamos dizer assim. Mas o primeiro deles, o give it back, né? Que seria, o pessoal chama de, alguns chamam de loss from top, por exemplo. O que seria isso, né? Então, imagine que a gente tem o primeiro passo aqui, vai antes da gente até falar um pouquinho, é quanto, né, dentro da tua gestão, dentro do dinheiro que você está aportando para o trade, seria razoável para você como um ganho, assim, o quanto você faria no dia e falaria, olha, esse valor para mim é bom. Vamos dizer aqui R$ 500. Vamos dar um exemplo, R$ 500. Então isso aqui basicamente seria aí, vamos dizer, a tua meta de ganho. Beleza, então você fixou aqui esses 500, como não é que se você faz R$ 500 você simplesmente vai parar, não é isso, tá? Mas é quando você atinge esse valor, você fala, não, beleza, esse é um bom valor já, daqui pra frente eu já preciso pensar um pouco mais, porque eu não quero mais também correr um risco muito grande de devolver grande parte disso. Então eu até corro um pouco desse pedaço, o risco de um pedaço desse, com o objetivo de ganhar um pouco mais, mas também não quero correr muito risco. Tá? Então vamos situar aqui dizendo que são R$ 500. Quanto disso você está disposto? Tem uma regra fixa para isso? Não. É muito pessoal. Tá? Então, mas o que eu acho que é assim, recomendado seria aí alguma coisa, uns 25%, algo assim. Ah, eu sempre tenho que colocar em risco esses 25% depois que eu bati uma meta, um valor específico que eu acho razoável? Não. Tá? Você vai colocar isso se você se sentir à vontade de colocar e se aparecer uma operação específica que esteja dentro daquilo que você pretende fazer. Então não é toda vez agora eu vou arriscar R$ 125 para tentar ganhar mais 200, por exemplo, vamos dizer. Né? Toda santa vez isso acontece. Se você for usar isso como regra, provavelmente o que vai acontecer é você devolver esses 125 com bastante frequência. E pior ainda, né, que acontece com muita frequência, é você chegar num valor, e por isso que eu acho que é uma coisa muito pessoal, você chegar num valor bom, que você considera bom, digamos que fosse esses R$ 500, você faz isso e aí resolve fazer mais um trade para ganhar mais um pouco, se coloca a regra de que vai perder no máximo, né? O teu limite de perda vai ser R$ 125, vamos dizer, que seria os 25%, e você acaba perdendo 500 ou até mais. Tá? Então, às vezes, sinceramente, justifica você proteger esses 500, né? Ou quando está muito próximo, digamos que o teu alvo está aqui, né? Ou, perdão, teu alvo está lá e você está fazendo um trade e aqui assim você está atingindo 500 de ganho. Talvez você apertar realmente stop, botar, agora se voltar R$ 50 para trás, eu largo e paciência, vou arriscar esses R$ 50 para tentar chegar no meu alvo lá, que vamos dizer que fosse 700, sei lá, algo assim, né? Ou simplesmente vou deixar o trade correr com o risco de acabar voltando um pouco mais e vindo buscar um stop mais para baixo. Aí esses 500 viram 300 de volta e você vai ter que retomar o processo, né? Tendo em vista que nesse trade específico aqui, você ainda não tinha atingido os 500. Né? Mas enfim, são acho que análises um pouquinho de preferência de cada um. Há quem prefira investir boa parte desse dinheiro para buscar maiores resultados, inclusive até zerar ou até ficar negativo. Há quem prefira proteger. Tá? Via de regra é sempre um trade-off, né? É sempre uma situação em que você, ao proteger, você limita a tua perda, mas ao não proteger, você tem um potencial de achar um trade mais longo e ganhar muito mais. Então, acho que aí é um pouco mais do perfil e do desenvolvimento do plano que a pessoa está estipulando para si. Tá? Então, eu acho que se for fazer, aí na casa de uns 25%. Eu acho que mais que isso não faz muito sentido. Tá? E mesmo assim, se for para fazer esses 25% num trade bom, né? Não num trade de 1 para 1, por exemplo, assim, que é falar, não, vou arriscar esse 125 para ganhar mais 125, que no final das contas você vai ficar lá com a média de 50% de acerto, não faz sentido nenhum, né? Você só se coloca em risco. Então aí é você
juntar esse valor e buscar um trade. Que a hora que você olha, fala, olha, um trade de 1R para 3 de ganho. Eu vou arriscar 125 para ganhar mais 375, por exemplo. Aí começa a fazer sentido realmente, tá? Então você tem que ter risco-retorno aqui para fazer sentido você gastar esses 25%. Com relação a regras pessoais, e essa aqui que eu acabei de comentar já é um pouco disso, né? Você precisa aqui ter um plano bem detalhado. E tudo aqui acaba sendo integrante dessas regras, né? Tudo isso aqui vai fazer parte do teu plano, vamos dizer assim. Então as regras pessoais fazem parte desse plano. E isso, por exemplo, o quanto você vai, depois de atingir um valor razoável, quanto você dispõe a colocar, é parte das regras pessoais, que seria aí as regras que você vai inserir no teu plano, fazer parcial ou não, reentrar ou não, fazer um médio para frente ou não, etc. Tá? Então, as regras pessoais, elas são, como já dito aqui, pessoais. Existem coisas que são muito rígidas, né? E aí são as coisas, vamos dizer assim, imutáveis dentro do teu sistema. Coisas, por exemplo, que imagine que você tem aqui uma entrada, você entrou aqui, vamos dizer que nessa base aqui o nosso preço estava aí, assim, vamos dizer, na nossa região. O mercado veio, fez isso, começou a subir, você entrou em algum lugar aqui. Perdeu isso aqui, acabou, não interessa se você estopa curto aqui, se você vai estopar tudo aqui, isso não interessa, tá? São regras que você não tem o que fazer. Você poderia entrar curto aqui, estopar aqui, poderia ter entrado aqui, estopar aqui, e por aí vai. Mas depois que perdeu a região, isso é imutável, isso não é uma opção, isso você realmente precisa. Muitas vezes, e parece fácil, né? Mas nunca é, né? Porque imagine que você está aqui, beleza, estou aqui, o preço está andando, aí o mercado faz algo assim, e começa aí, você fala, abaixo disso aqui, não tem mais o que fazer. Né? Muitas vezes o que o mercado vai fazer, e assim acontece com frequência, ele faz isso, faz e vai. Tá? Aí a pessoa fala, nossa, ó, se eu não tivesse estopado aqui, eu tinha ganho dinheiro. Mas, muitas outras vezes, ele vai fazer isso aqui, vai fazer isso. Né? E daí esse dia aqui é o dia que vai provavelmente comer todo o teu capital. Beleza? Então isso é uma coisa bem importante de levar em consideração. Então, esse tipo de regra, ela não pode ser flexibilizada. Tá? Muito diferente da gente estar olhando para algo assim. Ó. Então vamos imaginar que a gente esteja aqui, estamos aqui, que o preço seja algo assim, nós tenhamos aqui uma região, por exemplo aqui. Beleza? Nessa situação aqui, eu já falei para vocês até um pouquinho na aula anterior, o que a gente vê? Ela veio, ela testou, ela voltou, ela testou, você... Aqui ficou um pouquinho ruim o exemplo, vamos fazer que tivesse assim, tá? Aqui não deu, ela voltou, você fala, agora eu vou comprar aqui, por exemplo, né? Com um alvo lá para cima. Aqui, dentro do teu plano, que são essas regras todas, você vai ter a opção. Aonde que eu estopo? Eu estopo curto aqui, eu estopo mais longo lá, tá? É uma opção, realmente, tá bom? Então, você está olhando para isso aqui e decidindo. Eu prefiro uma taxa de acerto menor com um risco-retorno muito maior do que uma taxa de acerto maior com um risco-retorno menor. Matematicamente, você operar com stops muito mais curtos e alvos muito mais longos é muito melhor. Na prática, é muito mais difícil fazer. Então, realmente são escolhas que não são fáceis de você tomar. E puxando um pouquinho, vamos até falar já da reentrada, o que vai acontecer, e a reentrada também tem que estar prevista, é que você, numa situação dessa, por exemplo, imaginando que a gente tenha, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, e apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Você imagine que a gente está aqui, né? E a gente tem um alvo lá, por exemplo. O preço veio e tal, testou, deu uma sambada, testou e foi, e assim ele foi indo. Vamos dizer que ele tenha feito um movimento assim, tá? Se você tem um stop mais longo, aqui você não entrou, aqui provavelmente você entrou, né?
Só que aqui você não tinha muito aonde estopar, a não ser aqui ou aqui. Então você vai ter que colocar o teu stop aqui ou ali. Ah, ele deu mais uma batida e estopou. Eu posso reentrar aqui? E aí faz parte do teu plano? Sim, né? Dependendo do que você está olhando. Sim, se você entender que não perdeu essa região aqui ainda, que aqui ainda não é uma perda da região, você teria o teu stop aqui, certo? Vai entrar aqui, aí o mercado desenvolveu aqui, por exemplo. Vamos dizer que, outro exemplo, você, por exemplo, entrou aqui, estopou, aqui você ficou na dúvida se já tinha perdido ou não a região, o mercado voltou para dentro. A hora que ele fez isso, veio retestar aqui, você olha e fala, não, acho que realmente firmou, meu objetivo é lá. Você entrar aqui e estopar aqui, é possível. Onde é que é o stop técnico mesmo? É aqui, né? Obviamente, mas vamos dizer que você fez esse trade aqui. Ele subiu um pouco, caiu de volta, te tirou e você resolveu entrar aqui de novo. Você pode fazer isso? Né? Pode. Qual que é a grande situação aqui? É que se você opera desse jeito, e não é errado, tá? E talvez até seja o melhor dos mundos, você vai começar a olhar num cálculo de risco que você vai ter 1 de risco para 10, para 8, para 15, às vezes, de ganho. Aí você olha um stop lá de, sei lá, vamos dizer 100 pontos para fazer 1.500 pontos. Não é fácil você carregar isso aqui, ainda mais se você já tiver tomado alguns stops, tá? Então, a reentrada, ela é muito boa, você tem que utilizar ela em casos que o teu stop realmente é curto e você está tentando acertar ali o time muito minuciosamente. Tentar acertar assim, aqui, a virada, o turning point exato aqui, né? Vai te beneficiar no futuro, mas é algo que não é fácil de fazer, né? Eu acho que eu não recomendaria, inclusive, para quem começa, porque existe uma grande chance de você se pôr nessa situação aqui, ó. Onde é que o mercado fez isso? Você estava tentando comprar aqui, você comprou aqui, aí estopou, aí você tentou comprar de novo, aqui, aí estopou, aí você tentou comprar de novo, ele começou a ir, aí você não mexe no stop, ou se mexeu no stop, colocou aqui, ele vem e te estopa, ou se deixou aqui, ele vem e te estopa, e daí todos esses aqui, ó, é muito fácil você cair nesse erro. O mercado já perdeu a região, só está caindo, e você está tentando comprar todos os pullbacks que é para vender. Tá? Esse acho que talvez seja o maior problema de você estopar curto. Que é muito fácil de você não conseguir e cair na armadilha de não trocar de lado numa situação dessa, tá? Então eu acho que talvez no início o melhor jeito ainda é para você poder respirar, até usando um gráfico um pouquinho mais longo, coloca lá um gráfico de, sei lá, 5, 10, 15, para que você, vamos dizer que o mercado faça algo assim, uma sambada assim, né? Você está olhando, ele vê, ele bateu aqui, ele voltou, ele bateu, ele voltou, ele bateu, ele voltou, né? Qualquer coisa aqui, deixa eu dar um exemplo um pouco mais claro aqui, para senão vai ficar um pouquinho ruim, né? Vamos dizer que o mercado fez algo assim e foi, tá? Aqui, ó, a hora que ele fez e deixou esse fundo, né, subiu, retestou, você poderia comprar aqui com o stop aqui, mas aí você provavelmente estoparia, nesse caso aqui estoparia, e tentaria aqui entrar de novo, estoparia, acertaria aqui, e a gente for medir, ó, você imagina que isso aqui, ó, é o nosso stop, né? Então vamos dizer que a gente tenha estopado aqui, e entrou aqui. Aí você vai analisar, ó, vai ficar um pouquinho ruim, né? Mas só pra gente desenhar mais ou menos aí, o quanto seria, né? Ó, você teria esse aqui, seria o stop. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades de ganho para uma unidade de risco. Então se você acerta esse trade, e aqui sem levar em conta parcial nem nada, você pagaria basicamente esses dois stops e eles sobrariam com 8 stops pagos. Tá? Só que aquilo não é uma coisa fácil de fazer, porque você pode cair naquilo que eu falei, que o mercado começa a cair e ficar sambando aqui, patinando, e você tentando comprar, e o mercado estopa, volta um pouquinho, estopa, volta um pouquinho, e você acaba tomando 10 stops numa região que não andou quase nada. Então, mais para o começo, eu ainda acho, eu até uso um pouco mais esse sistema ainda,
o mercado veio, testou, chegou aqui, eu acho que é compra, eu vou comprar aqui e vou estopar aqui. Porque a hora que eu defino esse stop, todo o resto aqui é ruído. Enquanto não perder esse fundo, para mim é ruído. Então eu posso ficar muito mais tranquilo na posição. Aí você vai olhar, qual é o tamanho do stop? Vamos dizer que seja isso aqui o stop. Ó, como você prejudica bastante o teu risco-retorno, certo? Aqui, se a gente for olhar, vai dar aí 3,5 para 1, algo assim. Mas evita que você precise ficar tentando reentrar e acertar o momento da virada exato toda hora, né? Então eu acho que nesse ponto é mais fácil um pouco gerenciar, senão fica aquele preço, você entra aqui, o stop ali, 70 pontos, 80 pontos, o negócio lambe, te tira, vai. Aí você já quer entrar de novo. Às vezes, porque eu estou colocando que você fez aqui, estopou aqui, mas às vezes, né, o mercado, ele vai lamber e logo volta, aí você está esperando ele fazer um romper o topinho aqui, ou ver se perde o fundo mesmo, de repente você erra um pouco, aí você entra aqui já. E o stop está lá, aí já ficou um stop longo, você já tomou um stop. Qualquer coisa que anda a teu favor aqui, você vai querer proteger para não perder dinheiro, né? Então, eu acho que uma coisa muito boa é você definir onde é que é o stop técnico pleno da estrutura. Você fala, é abaixo disso aqui eu tenho que estopar, e abaixo disso aqui, depois de estopar, eu vou pensar o que eu vou fazer, né? O mercado pode, por exemplo, fazer, vamos dizer que mais ou menos como estava aqui, né? Isso aqui era mais ou menos como estava, né? Então imaginar que entrou aqui e o nosso stop está aqui. Agora o mercado pode fazer algo assim, ó. O meu stop técnico ia estar aqui, certo? Nessas entradas aqui. Provavelmente aqui, nesse caso específico, se eu entrei aqui, por exemplo, né, vamos imaginar que seja mais ou menos isso aí, ó, se eu for jogar para cima, aqui, próximo daquele desvio, eu teria provavelmente feito alguma realização, ou aqui perto da VWAP, alguma coisa assim eu teria feito de realização se eu tivesse entrado num trade assim. E se o mercado vier e eu não fiz nada, botei aqui o meu stop, comprei aqui. O mercado vem e só me estopa aqui, né? O que eu faço? Estopei, certo? Então aqui eu estopei. Estopei esse tamanho aqui. O mercado me tirou e subiu. Eu posso logo comprar aqui? Não, porque aí você vai cair naquele erro, porque aqui a gente já está descobrindo se isso aqui está aceitando a zona de baixo ou não, tá? Então, a gente olhando aqui para o DVA que está meio que rígido aqui, né? Mas imaginando que a gente está correndo por baixo dele, está abaixo da zona, etc. Está querendo direcionar para um trade para buscar um alvo para baixo, certo? Imagina que a gente tivesse um alvo aqui. Então, aqui, ó, né? Não era isso que eu queria fazer. Nesse momento que ele me estopa, eu tenho que parar e reanalisar. O que eu quero ver aqui? Né? Se ele ficar aqui realmente, o que eu quero ver é que ele venha aqui, faça alguma coisa assim, comece a cair. Se ele fizer isso, eu tento vender. Tá? Então ele testa, vem, retesta. Se ele começar a cair, eu vou tentar vender, porque aqui o meu stop já vai estar, o técnico já vai estar mais ou menos aí. Então eu já sei onde eu vou estopar e não é muito longo. Né? Agora, se ele fizer exatamente o que ele fez, ele me estopou aqui, né, nessa queda, começou, voltou, testou e foi, aqui eu posso pensar de volta. Falo, olha, aqui eu posso tentar comprar, ou aqui eu posso tentar comprar também. Qual é o grau de dificuldade? Ao entrar aqui, ó, você imagina que eu já estopei aqui, né? Eu já vou estar numa situação que o stop técnico é aqui, certo? Quanto eu tenho para cima? Um trade desse, né? Justifica entrar, não justifica? Vale a pena arriscar menos e estopar aqui, por exemplo? Comprar aqui, estopar aqui? Em teoria, sim, porque você está vendo uma rejeição forte, retestando e começou a ir. Faria todo sentido você estopar aqui embaixo. Tá? Então, arriscar um stop aqui, porque se o mercado fizer algo assim, e agora a gente definiu que o nosso stop técnico está aqui, né? Se o mercado, em vez de fazer isso aqui, ele fizesse algo assim, começasse a ir de volta, eu tendo ciência que o meu stop técnico estava aqui e ele me estopou aqui, a hora que ele larga esse fundo e não perdeu, eu posso tentar comprar aqui de volta com o stop lá. Tá? Ou mesmo com o stop aqui, ou coisa assim. Beleza? Então as reentradas, elas vão demandar, elas acontecem quando você tenta usar um stop muito mais curto. Quando vocês usam um stop mais longo, as ocorrências delas são menores.
porque você vai estar estopando no lugar que você fala, daqui para baixo não posso mais comprar. Eu preciso ver essa estrutura, retomar a zona de cima para eu pensar em comprar, tá? E tem uma coisa que é um clássico de uma mesa lá dos Estados Unidos, que eles têm um livro chamado One Good Trade, e eles olham isso de uma forma fantástica, que é One Good Trade, você sempre procura um bom trade. Você fez um, deu errado, estopou, o próximo você tem que achar ele dentro dos padrões, das condições, etc. Sempre muito favoráveis para o teu sistema, né? Para você ter essa vantagem. Né? Então não dá para ter esse trade da vingança, esse trade do desespero. Eu sei que isso acontece, eu até vou falar uma das coisas que eu uso para evitar um prejuízo muito grande quando isso acontece, porque às vezes eu também acabo escorregando. Tá só tomando um café aqui. Tá, então, mas isso o que eu acabei de comentar a gente vai falar mais pra frente, tá, pessoal? Então as reentradas funcionariam basicamente desse tamanho, nesse formato, perdão. Como é que a gente vai usar parciais, né, ou não? Aqui, ó, eu particularmente acho que se você tem um trade que está vindo assim, tá, vamos dizer que você está aqui e tal, vamos dizer que ele fez um trade bonito assim. Eu vi esse teste, né, e aqui foi um bom exemplo, eu vi esse teste, ele voltou aqui, eu vou tomar aqui, meu stop técnico está lá. Eu posso estopar aqui? Posso. Aí é aquele caso de fazer uma reentrada se eu estopar, tá? Mas o stop técnico está lá. Então, enquanto o trade não perder a estrutura, e a estrutura só acontece aqui, a perda, né, eu posso reentrar. Beleza? Então, eu estou aqui e eu entrei. Primeiro, tentativa, tem que tentar fazer pelo menos 1,5 para 1. As parciais, tá? Então, se eu entrei aqui e eu vou estopar aqui embaixo, eu tenho que tentar esperar um trade que vá lá no segundo desvio. Se eu vou estopar mais curto aqui, na VWAP aqui já é bem razoável, tá? Fiz a parcial aqui. Quanto de parcial? Isso também é uma coisa que demanda um pouco de trabalho e de gosto, né? Do quanto você aguenta ver um trade um pouco mais negativo. Porque se você não tem como fugir disso, né? Se você faz parciais, você protege mais o teu capital de entrada, você vai estar mais no 0 a 0, um pouco mais protegido, mas quando você acerta o trade, você ganha menos, né? Se você faz um parcial menor ou não faz parcial, quando você acerta o trade, você ganha mais. Então, são opções. O que eu acho vantajoso, tá, imagine que você vai estopar aqui mesmo, só para a gente usar exemplo. O mercado foi aqui na VWAP, aqui vai ficar um pouquinho ruim, deixa eu desenhar um pouquinho melhor, só para fazer de conta que foi um trade que entrou e não estopou mais, né? Aqui. Se você entrou aqui, ó, e vai estopar aqui, você fazer uma parcial no primeiro desvio aqui é muito razoável, tá? E está protegido aqui. O mercado foi, não engatou a tendência, ele ficou meio rotacional, mas pelas leis de dinâmica a gente imagina que ele vá lá no outro lado. Ele veio vindo, ele bateu lá, ele voltou, ele começou a subir. Se você vai olhar aqui, ó, esse desvio seria um outro bom ponto para fazer uma parcial, né? Até porque, né, olha a distância da entrada que a gente já está. Então, você fazer, por exemplo, um terço aqui, talvez um terço aqui, né, ou um terço aqui, mais um quarto aqui, alguma coisa assim, mas vamos dividir em terços para ser um pouquinho melhor, né? Você fazer um terço aqui, e o resto levar. E aí, se virar uma tendência, lembrando que, né, se ainda não é uma tendência, o nosso stop é aqui, né, o real. Então, não daria para mover, né? Aqui a gente estava entrando mais curto, com stop mais curto, com a possibilidade de reentrar se estopasse. Então, você tem que deixar o stop lá. Você faz uma parcial aqui, outra você leva, por exemplo, tá? Outra possibilidade, né, você imaginar que você vai fazer lá, vamos dizer que 150 com um terço, uns 300 com um terço, e vamos dizer que 600 com outro terço. O que isso... Deixa eu pegar uma calculadora aqui, ó. O que a gente vai ter aqui, né? Vamos ter 600 pontos, vamos dizer que fosse pontos, tá? Mais 300 mais 150, divididos por 3, o total do teu trade vai ser 350 pontos, que foi mais ou menos aqui, certo? Vamos dizer que foi mais ou menos ali. Quando o alvo chegou lá, vamos dizer que aqui deu 600. Então, ao não fazer a parcial, o que a gente tem aqui, né?
um trade de 600 pontos e ganho, se você não fez a parcial, contra um trade de 350 fazendo um terço, um terço, um terço. Se você faz metade para vir para o 0 a 0 e o resto segura, vamos imaginar que fosse 150 pontos de parcial. Então você vai fazer 150, vou fazer direto na calculadora, né? 150 com a metade, mais 600 com a outra metade. Divididos por 2, você vai fazer 375. Contra, de novo, 600 de carregar a mão máxima. Isso aqui não tem uma resposta certa, tá? Não tem como ter uma resposta certa, inclusive. Porque o que vai acontecer aqui? Né? Provavelmente, nesses campos aqui, ó, em que você faz as parciais, seja um terço, um terço, um terço, ou meio a meio e tal, você vai ter uma taxa de 0 a 0 bem mais elevada do que aqui. Porque aqui você basicamente não vai ter um 0 a 0. Você só vai ter 0 a 0 ou alguma coisa assim, se o preço entrar em tendência, você aí sim vai subir teu stop para cá. Né? Mas enquanto ele for aqui, você não tem 0 a 0. Ou você stop ou você ganha. Tá? Então é realmente uma questão de administração de perfil. Eu acho que eu particularmente gosto de carregar mais a mão cheia do que fazer muita parcial. Porque quando você acerta, você acaba ganhando mais. Então mas é assim, é perfil. Beleza? Outra coisa que eu acho legal falar, deixa eu limpar a tela aqui. É o nosso scaling aqui, que é o médio para frente. Eu coloco isso aqui, mas é algo difícil, tá, pessoal? Porque é muito mais comum se fazer médio para trás, e o que no final das contas acaba sendo um grande problema, a não ser que esteja um planejamento muito específico. Né? Por exemplo, eu acho que o médio para trás pode até funcionar, mas ele só funciona em situações em que você, por exemplo, tenha lá, vamos dizer que você tem aqui essa região, o alvo está aqui, da região, por exemplo, e a outra região está aqui embaixo, e você já calculou que X% das vezes, esse X tem que ser alto, o mercado tende a fazer algo assim e voltar para lá. Então aí você fazer um médio que seria um gradiente linear, assim, né? Você fala, eu começo a comprar lá uma coisa assim, tá? Vou comprar tudo isso aqui, o stop está aqui, por exemplo. E aí você pega isso aqui, carrega para cima, né? E vai subir com tudo isso aqui, o que daí seria um pouquinho diferente de um gradiente linear que vai soltando, né? Se você fizer algo assim, tiver uma taxa que isso aqui acontece com uma certa frequência, na maioria das vezes você consegue pegar pelo menos lá 50% da mão, ou coisa assim, talvez até funcione, tá? Seria um trade mais robotizado, mas você tem que fazer um levantamento quantitativo forte para entender quantas vezes isso aqui realmente acontece para definir se vale a pena ou não, tá? Então o médio para trás é muito difícil de lidar, porque ele pode ser a tua morte, assim, de uma forma muito fácil. E para isso eu acho que você precisa ter um jeito de se travar. Se você gosta de fazer médio para trás, não é recomendado, ou você precisa ter um jeito para travar a questão do tamanho da mão que você atinge. Tá? Você tem que ter um jeito de diminuir muito a sua alavancagem, para se você ficar preso numa operação que você não consegue sair e eventualmente não estopa onde deveria estopar, a alavancagem não pode estar num tamanho que você vai destruir tua conta num dia que deu errado. Beleza? Então, já do outro lado, né, que seria o médio para frente, seria você, por exemplo, aqui no exemplo bem né, fácil de dar, digamos que você comprou aqui, teu stop estava aqui, o mercado foi, você comprou mais aqui, subiu o stop para cá, o mercado foi, você comprou mais aqui, o stop está cá, o mercado foi. Você vai fazendo uma pirâmide, eles chamam de piramidar e tal, e vai fazendo trades mais curtos aqui, e vai aumentando a posição e largando, ou vai aumentando até chegar no alvo, etc. Qual é a realidade disso, né? Via de regra, o que mais vai acontecer é o mercado fazer coisas assim, né? Aí o que acontece? Você entrou, por exemplo, vamos dizer que você entrou aqui, aí o mercado foi, aqui te estopou, né? Mas vamos dizer que você, então, vamos dizer que você entrou aqui. Você estou aqui, tá o stop aqui, o mercado foi, aí aqui você botou mais, botou stop aqui no 0 a 0 com mais lote, o mercado vem, te stop, o mercado sobe, aí ele cai de volta, daí você fala, não, vou reentrar, daí você reentra aqui, botou stop aqui, o mercado vai, né?
aí, ou digamos que você entrou aqui de volta, tanto faz, você entrou aqui com o stop lá, o mercado sobe, aí vem aqui, aí você fala, não, vou de novo, bota mais, bota para estopar, o mercado anda um pouco, volta, pum, estopa, aí sobe, vai no alvo, e você estava certo desde o começo aqui de baixo. Se você tivesse feito parcial ou não tivesse feito nada nessas compras aqui, você teria ganho o dinheiro pretendido. E ao tentar fazer um médio para frente, pega um mercado que não está numa super tendência, você fica colocando, ele vai te tirando e te estopa, aí você tenta entrar de novo e te estopa, de repente você chega aqui em cima, ou perdeu dinheiro, ou não ganha nada. Tá? Então, o médio para frente, ele tem que se dar numa condição muito, mas muito favorável. Assim, naquela que não necessariamente você vai estar certo, mas naquela que você olha e fala, olha, o mercado está numa tendência gigantesca. O mercado está fazendo assim só, sabe? Aqueles nem pullback faz, pullbacks pequenos assim realmente. Aí aqui você está diante disso, que são raros os dias no final das contas, aí sim você fala, não, olha o tamanho da perna, eu entrei aqui, peguei essa perna inteira, voltou um pouquinho, começou a subir, rompeu isso aqui, eu aumentar, porque daqui eu já posso até subir meu stop, eu aumentar minha mão aqui, proteger, digamos que meu preço acabe ficando aqui, o médio. Eu vou aumentar a mão e vou estopar tudo aqui, talvez valha a pena. Tá? Agora uma coisa que eu acho que não vale a pena também é, meu preço médio está aqui, então eu vou botar aqui, o que eu botar aqui eu estopo aqui e fico com o resto. O que acaba acontecendo é que teu preço médio piora. E daí ele vai, em vez de você estar aqui, né, ganhando, você já vem para cá, aí o mercado, qualquer coisa que o mercado faça, você acaba tentando proteger, o mercado faz um baita do movimento e você não pega nada. Então, o médio para frente, eu acho que ele funciona, mas ele tem que usar ele com muita sabedoria. E isso não é fácil. É muito mais fácil você se enrolar com ele do que você efetivamente ganhar com ele, tá? Então, é uma coisa que é uma opção, mas não é uma opção simples de gerenciar. Beleza? Acho que é isso, pessoal, por hoje. Né? Então, mais um vídeo aí para vocês. E eu espero que o pessoal que esteja assistindo esteja gostando. E, de novo, peço que curtam o canal aí, que esclareçam eventuais dúvidas que tenham. A gente está aberto aqui. A ideia realmente é difundir um pouco esse conceito do Market Profile, da forma como a gente olha para a teoria do leilão, coisas que a gente não vê aqui no Brasil. Tá? Então, é uma análise técnica, mas é uma análise técnica vista por um outro prisma. Beleza? Eu agradeço aí demais e um abraço para todo mundo aí.